nossos tesoureiros, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Adriano, a oportunidade. Aleluia. A paz do Senhor. Abre aí a tua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 47. Verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida ele me levou novamente à porta da casa. E eis que as águas surgiram por debaixo das soleiras da casa, em direção a leste. Por quê? Porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. Eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em suas mãos saiu em direção ao leste, mediu 1000 côvados. Ele me levou através das águas pelo o tornozelo. Verso por número 6, versículo 6. E ele me disse: Filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem. Verso 7. Ora, quando havia retornado, eis que eu vi na ribanceira do rio, havia muitas árvores do outro lado. Então ele me disse: Estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para o deserto, vai para dentro do mar, sendo levada ao mar, as águas serão curadas. Você pode pôr tua Bíblia aí no banco, fechar os seus olhos, orar ao Senhor junto comigo. Senhor Deus, te damos graças nessa noite. Graças, pois o Senhor é bom, ó Senhor, a tua misericórdia é infinita, Senhor. Graças porque o Senhor tem nos alcançado e tem nos dado força para chegar, ó Senhor. Senhor Jesus de Nazaré, que nada, Senhor, venha roubar a atenção da tua palavra, Senhor. Senhor, na medida que a tua palavra for sendo ministrada, Senhor, morrer da glória, que curas venham acontecer, ó Senhor. Que milagres, ó Senhor, venha se manifestar, Senhor, morrer da glória. Senhor Jesus de Nazaré, que à medida que a tua palavra for pregada, Senhor, que barreiras, ó Pai, no mundo espiritual venha cair por terra, Senhor. Que nada venha impedir o poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar? Olhe para cá, me dê a sua atenção. Ezequiel está à beira do rio Quebar, no cativeiro babilônico, ou na província do cativeiro babilônico. Ezequiel foi levado ali na segunda deportação que houve em Judá.
os primeiros cativos foi aproximadamente ali no ano 605 a.C. Nesse primeiro cativo foi os príncipes, Daniel, Ananias, Azarias. Foram os príncipes, jovens que tinham ciência do palácio, sabiam viver em sociedade, tinham conhecimentos. 8 anos depois, houve essa segunda deportação. No ano 597 a.C., que foi levado Ezequiel, o rei da época, alguns homens. Essa deportação aconteceu, essas séries de deportações aconteceu logo após a morte de um homem conhecido como Nabopolassar, um dos criadores da dinastia Caldeia, pai de Nabucodonosor. É quando esse homem morre que agora então o seu general de guerra, o seu filho, Nabucodonosor, vai assumir agora o reinado. Nabucodonosor, quando assume o reinado de Babilônia, ele quer transformar a Babilônia em uma das maravilhas do mundo antigo, e isso já cansei de falar aqui, e ele consegue, irmão. Nabucodonosor tem um general que é implacável, Nebuzaradan, eu já falei também isso aqui. Nebuzaradan é tão sagaz, é tão tirano que esse general de guerra vai pelejar contra a nação que tinha maior poderio bélico na época, que é a nação do Egito. E vence. Todas as províncias, cidades, nações que pagam tributos ao Egito, agora vai ter que pagar tributos para a Babilônia. Só que Nabucodonosor é um jovem inteligente. Nabucodonosor é alguém que é sagaz, tem a sua ciência. E ele vai pegar, não apenas vai querer trazer para dentro de Babilônia pessoas que têm inteligência, pessoas que têm um bom desenvolvimento, pessoas que conhecem da cultura. Nabucodonosor vai trazer para dentro da Babilônia aquilo que nós conhecemos como a diversidade cultural. É isso que Nabucodonosor está trazendo para dentro de Babilônia. A diversidade, a cultura, as nações, para que o seu povo possa ser fortificado. E quando aqueles jovens entram dentro de Babilônia, Nabucodonosor tenta inserir dentro deles a cultura babilônica, ao ponto de trocar o nome, ao ponto de oferecer comida, ao ponto de trocar as vestes. Vai inserir a cultura babilônica dentro deles, porque na Babilônia tudo pode, irmão. Na Babilônia você pode ter a sua religião, não tem problema. Nabucodonosor traz isso. Na segunda deportação, o rei de Judá não vai querer pagar tributos, e isso vai gerar uma ira em Nabucodonosor, e vai mandar o seu general em Judá novamente. E ali, os sacerdotes, os filhos de sacerdote, o rei vai ser também deportado para dentro de Babilônia. E ele vai colocar, Nabucodonosor vai colocar um fantoche para governar Judá. O que levou, porque Deus permite que eles fossem levados. Jeremias capítulo por número 25. Jeremias capítulo por número 25, verso 8 e verso 9. Deus permite que Judá vá para o cativeiro. Por isso, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e meu servo Nabucodonosor. Deus está usando Nabucodonosor como vara de correção para Judá, porque Judá se desviou do caminho da palavra. Quando nós vamos ler Deuteronômio 28, nós vamos ver que há 2 caminhos. Há quantos caminhos?
2 caminhos. A escolha é do povo. Eles escolhem. Está diante deles 2 portas. Eles escolhem a bênção ou a maldição. O povo vai quebrando o princípio. Deus está falando. Vocês não ouviram. E por vocês não ouvir, estou enviando Babilônia. Vocês não escutaram. Já que não escutaram, estou enviando os caldeus para vir sobre vocês. Ao ponto de Abacuque orar. Capítulo 1, versículo por número 2 de Abacuque. Ele vai dizer: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirás? Até quando eu verei, gritarei violência e o Senhor não me salvarás? Abacuque está vendo a imoralidade do povo. Abacuque está vendo a depravação do povo. E Abacuque vai dizer: será que os seus olhos, Senhor, são tão puros que o Senhor não pode ver o mal? Será que o Senhor é tão santo que não pode ver a maldade? Judá está pecando e Deus está vendo. E a resposta que Deus dá para Abacuque é: vou fazer maravilha no meio de vocês. Vou fazer algo surpreendente no meio de vocês. Quando a gente lê só essa parte, nós ficamos maravilhados, porque é Deus falando que vai fazer uma maravilha. Sendo que a maravilha de Deus é: vou levantar os caldeus para vir sobre Judá. Eles pecam ao ponto de viver uma apostasia. Ou melhor, eles pecam ao ponto de viver um sofisma. Eles oferecem culto, oferecem sacrifício. Tem festa da Páscoa. Tem festa em Israel. Tem culto ao Senhor. Só que quando, porém, o culto acaba, eles vão lá e se voltam para os deuses de madeira, de pau, feito por mãos humanas. É um sofisma, é uma aparência, é um culto de verdade. É uma aparência de verdade. Confundo o mentiroso. Deus vai falar na boca de Jeremias, o pastor citou aqui. E foi uma confirmação da mensagem. Deus vai falar através da boca de Jeremias: porque meu povo fez 2 maldades a mim. Fez quantas maldades? A primeira maldade: deixaram o manancial de água. Deixaram um manancial de água. A segunda maldade é: cavaram para si cisternas, rotas que não retêm água. O povo faz 2 maldades. Primeiro, abandona a fonte da provisão. E segundo, eles cavam cisternas, sendo que essa cisterna não retém água. Ao ponto de Deus derramar água, Deus fazer chover, sendo que o povo está rachado e a água vai toda embora. Ao ponto de Deus mandar a provisão, sendo que a cisterna está rachada, e já que está rachada, a água não fica, ela vai embora. O povo recebe poder de Deus no dia do culto, mas está rachado. Quando o culto acaba, o poder o povo aprendeu a prestar culto, mas não aprendeu a viver o culto que entrega. O povo aprendeu como se oferece sacrifício, mas não aprendeu a ser um sacrifício vivo. O povo aprendeu a adorar Yahvé, mas não aprendeu a andar de acordo com aquilo que Yahvé fala. Cisterna rachada, vem para o culto,
mas acaba o culto e volta a viver a imoralidade lá fora. Porque o diabo não está preocupado, irmão, se você vem na sexta. Ele está preocupado como será a tua vida quando você sair daqui. Aleluia, Jesus. O diabo não está preocupado, irmão, se você veio aqui e chorou, se entregou. O diabo está preocupado é quando você passar por essas portas e Babilônia estiver te esperando lá fora. Qual atitude você vai ter? O povo está vivendo um sofisma. O culto é de verdade, o louvor é de verdade, a palavra é de verdade, as orações é de verdade, a entrega é de verdade, a devoção é de verdade, sendo que quando sai leva uma vida mentirosa, que não está de acordo com a entrega, que entrega dentro do culto. Que nem um pregador fala, vai doer, mas vai curar. Porque o sofisma vai bater em retirada nessa noite. E se você entrou aqui assim, vivendo um sofisma, eu quero profetizar na tua vida que a verdade do Evangelho irá te transformar de tal forma que você vai viver lá fora como se estivesse no ambiente da prudência. O povo está rachado. Deus manda chuva. Tem poder na festa de Pentecostes? Tem. Tem poder nas festas dos... Tem poder. Tem poder no dia da Páscoa, tem. Eles viram, irmão, eles viram o que Deus fez ao ponto de Deus falar também, ainda no capítulo número 2 de Jeremias, Deus virar para eles e falar, sabe quando vocês eram santidade? Quando vocês estavam no deserto, quando vocês não tinham o que comer, e tinham que orar, e eu mandava maná cair do céu. Ali vocês eram santidade. Sabe quando vocês eram santidade? Quando vocês estavam no deserto e o sol era quase de 50 graus na cabeça, mas eu se manifestava como uma nuvem. Ali vocês eram santidade. Sabe quando vocês eram santidade? Era quando o sol escaldante passava, chegava a noite e eu se manifestava como fogo. Ali vocês eram santidade. É um povo que conhece o poder de Deus, sabe que Ele é Rafá, sabe que Ele é Jireh, sabe que Ele é Nissim, sabe que Ele é Sabaote. É um Deus, eles conhecem o Deus que faz, mas quando sai parece que não vive de acordo com aquilo que Deus fala. Duas maldades. A primeira é se afastar da fonte. A segunda é cavar na intenção de viver algo, de viver de aparência, mas está rachado. Porque eles continuavam, irmão, continuavam prestando culto. Deus levanta Jeremias para falar. Quando Jeremias começa a profetizar, um homem vai pegar um chifre, vai bater na cara de Jeremias, ao ponto do profeta se questionar e falar para Deus, Deus, tu me iludiste, enganado fiquei, não profetizo mais. Porque o povo está tão imersão, está tão mergulhado na sua depravação, que quando levanta alguém para pregar a verdade que ele prega se torna uma ofensa. Aí o problema é porque alguém canta que dentro da igreja existe uma igreja espiritual, porque chega, levanta alguém para pregar uma verdade, porque o povo não quer mais ouvir falar de céu, quer ouvir falar de bens materiais. É porque o povo aceita qualquer ideologia da prosperidade. É que o povo gosta de ouvir palavras que faz comichão nos ouvidos, faz cair na cabeça. Aí quando se levanta alguém, a Jeremias está falando, não vou pregar mais não. Eu ajudo. Eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Eu estou fazendo aquilo que Deus pediu. Mas é isso que eu recebo?
Não quero mais. Vou parar. Vou desistir. Vou abandonar. Sendo que Jeremias dá o ponto de ele querer parar, ele continua a frase. Mas toda vez que eu tento parar, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. Queima do lado de fora, claro que não. A tua palavra me arde nos ossos. É toda vez que você tentar parar, a palavra irá te sustentar. A palavra que sustenta, irmão. Sendo que o povo está rachado. Jeremias, Deus vai mostrar como vai funcionar a restauração, como vai mostrar o meu melhor. Deus vai mostrar para Jeremias como está a real situação de Judá. Você conhece o texto? Jeremias capítulo por número 18. Judá é o vaso. O olheiro é o Senhor. O vaso está na mão do olheiro. Sendo que o vaso está aqui, se quebra. Está quebrado. Vaso quebrado, irmão, não tem utilidade. Vaso quebrado, irmão, talvez inteiro serviria para guardar alguma coisa. Mas Judá está quebrado. Aquilo que eles deveriam guardar, eles não guardaram. Aquilo que eles deveriam preservar, não estão preservando porque está quebrado. Judá está rachado. É um esforço, talvez é uma insistência, talvez de Deus, olhar para Judá e falar, eu quero encher vocês. Mas como eu vou encher um povo que está quebrado? Deus mostra para Jeremias, Judá se quebrou. E Deus queria encher de quê? Talvez aquilo que Paulo vai falar no livro de 2 Coríntios, ou na carta endereçada aos Coríntios, no capítulo por número 4, no verso por número 7. Paulo vai dizer a eles, tenho porém esse tesouro guardado em um vaso de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso. Sendo que como Deus despede uma excelência em Judá, se Judá está rachada. Como que Deus despede uma excelência em um povo que está rachado? Deus enche no culto, mas está rachado, irmão. E já que está rachado, adora aqui. Mas acaba lá fora, parece que vai embora lá fora. Preste um culto excelente aqui. A mensagem é essa, irmão. Preste um culto excelente aqui. Mas aquilo que Deus encheu está quebrado lá fora. Sendo que Paulo aos Coríntios vai dizer ainda, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançado um número de cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora extremamente nos desgastamos, interiormente somos renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo produzirá a glória eterna, que é pesada mais todos a eles. Ele está dizendo, portanto, a graça de Deus vai alcançar, irmão. Pastor, eu não entendi. Pregador que é ruim da didática, tá bom? Vou melhorar.
Romanos capítulo por número 5, verso por número 20. Paulo vai falar aos romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde há poder de Deus, a graça de Deus também para restaurar. Aonde a manifestação divina, a graça de Deus também para preencher as lacunas achadas. Aonde a manifestação dele, também habita a misericórdia dele para fazer você viver algo extraordinário. Porque aonde abundou o pecado, estava rachado, era pecador, não merecia nada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça dele. Aí João, capítulo por número 4, vai dizer que tem uma mulher no tanque. A mensagem é devocional. Que tem uma mulher sentada no tanque, pegando água num horário atípico. Essa mulher está sentada lá, sendo que alguém chega. E quem chega? Alguém que pode preencher. Ou melhor, alguém que pode tampar aquilo que está rachado. É uma mulher que está pegando água na expectativa de saciar talvez a sua sede, ou talvez levar aquele suprimento para dentro da sua casa, sendo que tem alguém que está sentado à beira do tanque, que não tem água normal, ele não tem algo natural para oferecer, ele tem algo espiritual. Está rachada, está quebrada, mas Cristo está dizendo: se você beber da água que eu lhe der. Aleluia, Jesus. Se você beber desta água que você está pegando, vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ela está querendo saciar algo no físico, e Cristo está querendo tampar uma lacuna espiritual. Se você beber da água que eu lhe der, o problema não é a tua casa, o problema não é o teu trabalho, o problema não é o teu negócio, é o espiritual que está rachado. Sendo que aqui hoje tem uma fonte que jorra águas vivas. Alabadaraia, Sunaraia, Evante, Omanaraia, Anante, Omanaraia. Cristo está sentado na fonte, está falando: bebe de mim, prova de mim, experimenta estar comigo, esteja comigo, pois na medida que você estiver. Aquela mulher levanta, irmão. Aquela mulher levanta. Chegou como pecadora. Chegou como alguém que está rachado, mas está voltando para casa. Ela chegou quebrada, mas está indo para casa. Chegou toda errada, mas está indo para casa. Não quebrada, está indo para casa inteira. Tem gente que chegou até aqui rachado, mas Deus vai te fazer voltar para casa inteiro. Chegou pecador, mas vai sair pregador. Chegou pecadora, vai sair missionária, porque o tanque não tem nada, mas a fonte que jorra águas vivas, a fonte que joga águas vivas. A expectativa do povo está quebrado. Sendo que, deixa eu correr, no Ezequiel capítulo por número 8, o texto vai dizer: a depravação é tão grande que chega a ser dentro do templo. Verso por número 15. Esse aqui é o capítulo 8, verso por número 15. Perdão, 14. Então ele me trouxe à porta da casa do Senhor. A casa do Senhor. Estavam em direção ao norte.
E eis que lá estavam assentados mulheres chorando por Tamu. Então ele me disse: tu viste isto? Ó filho do homem, virei-te ainda novamente, e tu verás maior abominação do que estás. E ele me trouxe para o átrio, no interior da casa do Senhor. A casa é do Senhor. E a porta do templo do Senhor é do Senhor ainda. E no altar estavam cerca de 25 homens. Você estava dentro do templo. Eram pessoas que serviam no templo. A sua face em direção ao leste, adorando ao sol. Está dentro da casa, mas está adorando o sol. Está dentro da casa, mas está adorando o Instagram. Está dentro da casa, mas ainda continua com práticas adorando aos deuses do Egito. Está dentro da casa, mas ainda continua fazendo fofoca. Está na casa, mas ainda continua vivendo a prática do pecado. Mas está na casa, e a casa de quem? Do Senhor. Porque o pecado de alguém não afeta a santidade do Deus da igreja. Ai, irmão, a santidade, o pecado de alguém não afeta a santidade do coleguinha do lado. Porque dentro da porque dentro da igreja existe uma igreja que ainda não coloca político no altar, nem faz altar de palanque político. Porque dentro da igreja ainda tem uma igreja que leva princípios, valores e santidade a sério. Mas dentro da igreja também tem aqueles 25 que ainda continua com a prática do Egito. Mas a casa ainda continua sendo do Senhor. Aí o Senhor vai requerer a casa dele. Capítulo por número 43 de Ezequiel. No capítulo 43, no capítulo 8, Deus está deixando a casa. Mas no capítulo 43, Deus vai falar. Diz assim, verso 2. E eis que a glória de Deus, o Deus de Israel, veio do caminho do leste. E a sua voz eram como de muitas águas. E a terra brilhou, verso 4. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho do portão, cujo virava em direção ao leste. Assim o Espírito do Senhor me tomou e me levou ao átrio interior, aonde teve pecado, vai ter presença. Se na tua casa teve pecado, a presença vai pisar lá. Se na tua família teve moralidade, a presença vai pisar lá. Se no teu trabalho é uma Babilônia, Deus vai pisar lá. No capítulo 8, Deus está saindo da casa. Mas no capítulo 43, Deus está voltando. No capítulo 8, o povo está rachado. Mas no capítulo número 43, Deus está falando: está rachado, mas eu vou voltar a pisar lá. Está quebrado, mas eu vou voltar a pisar lá. Não está prestando ainda, mas eu vou voltar a habitar lá. Quando Deus leva, no capítulo 47, que é o texto que nós lemos, é o texto da campanha. Perceba, irmão. No capítulo 43, o Senhor habita dentro do templo novamente. Mas no capítulo 47, o profeta vai ter uma visão. E a visão é: estou vendo o rio. E o anjo está medindo 1000 côvados. E cada medida que o homem faz, ele fala: vem Ezequiel, caminha mais para o fundo. A água bate nos pés. E o anjo faz: vem Ezequiel, vem mais um pouco. Água no joelho. Percebe, irmão? Você já foi na praia, irmão.
Você já foi na praia, irmão? A pergunta é: se eu for muito para o fundo, ou se eu me distanciar, entrar na água e me distanciar da faixa de areia, eu vou continuar andando? Percebe, irmão? A profundidade já está estabelecida. E quem tem que ir mais profundo? Não é Deus que vai fazer a água subir. É você que vai entrar dentro das águas. O nível já está lá em cima. E o convite é: vai entrar ou vai viver o teu sofisma? Vai entrar ou vai viver a tua apostasia? Vai entrar ou vai continuar com as águas nos pés ainda? Vai entrar ou vai continuar com as águas no joelho? Porque o nível já foi estabelecido. Só basta você ter coragem para sair da margem e vir para o profundo. É só você ter coragem de sair do lugar natural e vir para o espiritual. É só você ter coragem, irmão, de sair daquilo que é normal e vir para aquilo que é sobrenatural. Porque quem semeia na carne vai colher. Mas quem semeia no Espírito tem poder de Deus. Tem poder de Deus. Tem poder de Deus. Quem planta na carne, colhe na carne. Mas quem planta no Espírito, sobe no altar e fala: Deus curou meu coração. Quem planta na carne, vai colher na carne. Mas quem planta no Espírito, é simples. O nível foi estabelecido. É só você entrar, irmão. E quando o nível foi estabelecido, Adriano, eu vou para o Pai. Não vos deixarei órfãos. Vou enviar o Consolador. Atos capítulo por número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Com um pensamento, irmão. Com um propósito. E qual o propósito? Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Porque Ele é educado, irmão. E o convite é: se você chamar, eu encho. Se você permitir, eu vou medir mais 1000. Se você quiser, vem para o profundo. Porque não é nós, não. Ele já estabeleceu o limite. É nós que precisamos ter coragem para viver o extraordinário dele. No capítulo 8, o tempo está contaminado. Capítulo de Ezequiel. No capítulo 10, a glória de Deus vai embora. No capítulo 36, Deus promete a purificação. No capítulo por número 37, Deus traz vida àquilo que estava morto. No capítulo 40, Deus mostra a restauração do templo. No capítulo 43, Deus mostra a glória. No capítulo 47, Deus está falando: eu quero restabelecer a intimidade. É para quem quer. É para quem quer. Se coloque sobre seus pés. Pode vir para cá, cara. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. E só entra na água quem quer. Que isso, pastor? Mas eu não senti nada. Meu irmão, o culto não é para você sentir. O culto é para você entregar a Ele. A água já está aqui. Só mergulha quem quiser.
Alabadaraia, asnaraia, emancho, manaraia. A presença não, pastor, é porque eu só dou glória quando sente aquele arrepio. Pelo amor de Deus, irmão, o frio do ar-condicionado traz arrepio, mas o glória a Deus e o aleluia chama a presença. Chama a presença. Chama a presença. Chama a presença. Chama ele, chama ele, isso, alabadaraia, assinaraia, manaraia, isso, chama ele, glória a Deus e aleluia, ainda é adoração que ele recebe, glória a Deus e aleluia, ainda é.